A epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, no capítulo 10. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos começar no versículo 14. O título diz: a idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Ele a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que é o ídolo? É alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou imitaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiser lhes ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém. Temos aqui
igreja que estava em Corinto. Corinto, irmãos, estava ali na região da Grécia. E a Grécia, naquele tempo, era um país de grande fama por causa da sua cultura, por causa dos seus filósofos, dos seus pensadores. A Grécia, a sua cultura era muito admirada e desejada até por outros países. E o Senhor, quando começou a sua obra, os seus apóstolos, eles foram espalhados devido à perseguição. E Paulo, embora ele não viu o Senhor Jesus face a face, não andou com Cristo quando ele estava na terra, mas ele foi convertido no caminho de Damasco e o Senhor apareceu para ele, um clarão. E ele, quando viu aquilo, ele se atemorizou. Ele tinha muita experiência religiosa, porém, também. Ele falou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu percebes. Se dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali o Senhor permitiu que ele ficasse cego. E depois o Senhor enviou alguém aonde ele ficou hospedado, ainda cego. E ali foi anunciada a graça. E aquele enviado de Deus também orou, que aquelas escamas caíram dos olhos de Paulo. E o Senhor abençoou muito também este apóstolo, que é considerado por todos como apóstolo dos gentios. E ali na Grécia havia muita idolatria, irmãos. E eles mesmos eram pagãos, eles não cultuavam a Deus. Tanto é que um dia Paulo entrando no local, ele viu ali um altar e oferendas para diversos deuses. E numa daquelas oferendas estava escrito assim: ao Deus desconhecido, que é esse nosso Deus. Nós o adoramos e o Deus que Paulo anunciava também. E o Senhor, amigos, no meio daquele povo, o Senhor começou uma grande obra. Vejamos bem como são as coisas de Deus. O Senhor pega e confunde as coisas. Porque pela lógica, a graça de Deus, ela tinha que se espalhar com abundância ali em Israel, em Jerusalém, apesar que quando foi escrita a carta aos Hebreus era para aqueles crentes que estavam em Jerusalém, mas era para crescer ali com abundância. Irmãos, mas com abundância cresceu ali na Grécia, no Corinto, e foi tão grande a glória de Deus ali em Corinto, que um dia Paulo, escrevendo, ele escrevia assim: eu regozijo, porque nenhum dom vos falta. Era uma dispensação muito grande que Deus tinha feito ali sobre Corinto, uma dispensação de dons. Mas ainda eles tinham, irmãos, muito que aprender, embora estavam abastecidos de dons. Mas Paulo uma hora falou: iria falar convosco como a espirituais, mas eu falo como a carnais. Eu queria oferecer manjar, mas ainda vós tem que ser tratado com leite. Irmãos, e eles tinham ali os costumes, as tradições. E Deus tomou o apóstolo, vendo
que algumas práticas no meio daquele povo eram práticas idólatras. E a idolatria é algo que não só reprovado por Deus, é abominável. Tem coisas que Deus reprova, mas tem coisas que além de Deus reprovar, Deus abomina. E a idolatria é algo abominável para Deus. E eles estavam ali envolvidos em certas situações que era idolatria. E o Senhor tomou ele e falou assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Querida irmã, antes do Senhor Jesus vir a essa terra, eram poucos aqueles que acreditavam em Deus e aqueles que cultuavam ao Senhor. Tinha ali o seu povo, que mesmo Deus fazendo várias maravilhas, livramentos, mesmo Deus indo com eles nas batalhas, as obras que Deus fez com Moisés, com Josué, Sansão, Davi, renomados reis como Salomão e outros. Mas, mesmo assim, irmãos, eles às vezes se distanciavam de Deus, mas eles eram como que cultuavam a Deus, e alguns outros. E quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, e o Senhor subiu novamente ao alto, como diz, levando o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E como acabamos de ler aqui, os apóstolos, irmãos, eles saíram anunciando a graça, a doutrina. Os apóstolos tinham um período de vida, uns duraram muito, nem Paulo morreu na velhice. Nas cartas eles falam: eu, Paulo, o velho, então morreu na velhice. E outros também, tem outros que não tiveram a mesma sorte e morreram ainda jovens. Mas ficou as Escrituras, a graça não parou, eles foram, mas teve continuidade o anúncio do Evangelho. Roma mesmo, irmãos, foi um local que entrou pela história, como eles mataram ali, derramaram muito sangue inocente. Há relatos na história que teve uma noite que uma cidade inteira foi iluminada com o fogo que foi colocado no corpo dos cristãos. Outros foram levados para arenas, foram despojados dos seus bens, e nas cavernas se refugiavam também para louvar o Senhor. Mas chegou um momento que até Roma aceitou o cristianismo, aceitou o Evangelho, passando o cristianismo a ser uma religião da nação. E aquilo foi se espalhando e foi chegando naqueles povos que eram pagãos, não adoravam a Deus, mas ele tinha os seus deuses, ele tinha os seus hábitos, ele tinha os seus costumes e fazia as suas ofertas. Mas, irmãos, em certas partes, optaram para não jogar um peso do Evangelho nas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo. Eles tinham as suas festas, eles tinham ali os seus costumes, então eles pegaram as festas daqueles pagãos e cristianizaram elas. Tinha ocasião que eles faziam adoração ao Deus Sol, tinha ocasião que eles faziam outras festas em razão das colheitas, e eles vendo aquilo cristianizaram. Por quê? Nós estamos num período de festas aí
a nossa vida é baseada nas Sagradas Escrituras. Não há relato nas Escrituras que o Senhor Jesus ordenou que nós relembrássemos a data do seu nascimento. Não, aqui não. O Senhor, pelo contrário, Ele deixou uma exortação para que nós relembrássemos o martírio dele na cruz, a sua morte, que foi através dela que entrou a vida em nós, e através dela que foi paga a nossa dívida que nós tínhamos com Ele. A culpa e a dívida não era de Cristo, a culpa era nossa, e Cristo foi lá e pagou. Ele expulsou os demônios, Ele curou os enfermos, cegos viram, coxos andaram, surdos ouviram, mudos falaram, mas mesmo Ele fazendo tudo isso, nós não estávamos salvos. Santo Deus. Nós alcançamos a salvação Glória a Deus. quando Ele consumou, porque mesmo Ele sendo pregado na cruz, ainda nós não estávamos salvos, porque a nossa dívida ainda não estava paga. A nossa dívida foi paga naquele momento que Ele expirou, e antes de Ele expirar, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, e naquele momento que Ele tomou os pecados nossos, Deus se ausentou dele, porque não era Cristo quem tinha que pagar a dívida, e o momento era aquele, e Deus se ausentou dele porque era o momento do pagamento da dívida. Ele tomou os pecados e aí Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali, e ali, irmãos, Ele passando mais o tempo, Ele expirou. Ali Ele pagou as nossas dívidas, e agora nós temos o direito da salvação, reatamos a amizade com Deus. Bem-aventurado quem está aqui, que, aleluia, considera e valoriza esta amizade que nós temos com Deus. Nunca quebre este elo de ligação com o teu Deus. Nunca você venha também contrariado pelo Deus para depois comprometer esta amizade, como nós vemos aqui. Mas, amados irmãos, então foram entrando hábitos e costumes que chegou até os nossos dias. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a idolatria é abominável, Deus abomina. E por causa da idolatria, Deus se afastou do seu povo Israel. E Deus já falou isso em cultos anteriores, e repetindo novamente esta exortação, porque muitos de nós, às vezes, irmãos, descuidamos e começamos a achar comum aquilo que é altamente nocivo. E nós achamos que é comum, e trazemos para dentro da nossa casa aquilo que é anátema, aquilo que entristece o Senhor, aquilo que expulsa o Espírito de Deus e o próprio Deus, a sua presença na nossa casa. Deus não pode compartilhar no mesmo ambiente, irmãos, com outro Espírito. Deus não compartilha. Nós temos que entender isso e procurar se preocupar com isso, porque Deus não compartilha no mesmo ambiente com outro Espírito. E muitas das nossas atitudes, às vezes nós tomamos e nós estamos ali expulsando o Senhor e valorizando aquilo que pode comprometer a nossa salvação. Irmãos e irmãs, Glória a Deus. às vezes nós faltamos com prudência e não vem uma legião atrás, porque nós abrimos a porta. E
Deus está mandando essa palavra porque alguns correm perigo e acham natural as coisas que acontecem, mas ainda dá tempo. É a mesma coisa. As pessoas não procuram saber a origem, mas muitos hoje acham natural. Eu vou passar o ano, eu vou comprar uma roupa branca, eu vou me ornamentar com algum detalhe novo em amarelo dourado, porque o branco é paz, o ouro é prosperidade. A nossa benção está no intestino. Isso entristece o Senhor. A nossa benção ela vem da palavra. Agora não é porque eu ponho uma cor de tecido que aquilo vai atrair uma reação no ano que eu vou entrar. E tem costumes de se vestir de branco que se originaram em lugares perto dos mares, onde fazem oferendas para outras entidades. Esse hábito se perpetuou principalmente na nossa nação. E às vezes nós vamos lá e adquirimos esse costume. É uma palavra de Deus apertou. Sem graça essa palavra, Deus sabe muito. Mas o Senhor, Ele quer ter liberdade no meio do seu povo. Deus está ficando retido em alguma parte da nossa vida. Às vezes Ele tem dificuldade para se manifestar no nosso dia a dia. E Deus quer ter liberdade no meio desse povo. Irmãos, muitas vezes não passa pela nossa mente o resultado de nós darmos liberdade para o Senhor na nossa vida. O resultado disso é muito vantajoso, é muito benéfico para nós, para quem convive conosco, mesmo dentro da nossa casa, dentro de um recinto santo como esse, ou no nosso ambiente de trabalho. Quem dá liberdade para que o Senhor tenha livre curso, esse desfruta de um grande privilégio neste mundo perverso, neste mundo contaminado. Porque o Senhor falou assim, estava conversando com os discípulos, falou: levantai-vos, vamos daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima, e nada do que é dele tem em mim. Então este mundo tem um príncipe, e nosso lugar não é aqui. Só que é aqui que Deus quer nos abençoar. É aqui que Deus quer movimentar as coisas a favor do seu povo. É aqui que Deus quer mostrar para o mundo, mostrar para o adversário, glória, que a sua glória toma um ser humano, um homem frágil, de breves dias, como está escrito, a nossa vida de culta adoração. Moisés dizia nos Salmos, a duração de um homem é de 70 anos, e alguns pela sua robustez chegam a 80, sendo o melhor disso, canseira e enfado. Mas é nesse vaso fraco que Deus quer mostrar para o adversário, porque o adversário, ele muitas vezes, para entrar no lugar, ele não precisa também entrar pelas portas, porque ele se trata de espírito. Ele também, aleluia, não vai ter nunca fim, porque ele é um espírito, e espírito não tem fim, a não ser que Deus desintegra, porque Deus é o Pai dos espíritos. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas tu, para entrar no lugar, tu tens que passar numa porta. A tua vida, o teu corpo, ele tem os dias também contados por Deus. Mas mesmo na tua fragilidade, nessas tuas limitações, a glória de Deus está sobre a tua vida. É Deus
e enche daquilo que é dos céus, que adorna, o que fizemos nós para merecermos. Aleluia, o favor do Senhor. Aleluia, apresenta alguma coisa para Deus e fala: eu mereci por causa disso, porque meu pai e minha mãe eram crentes. Não! O que nós fizemos para merecer o favor do Senhor? Somos alvo da sua misericórdia. Existe uma palavra profunda que se chama predestinação, e tu vieste a este mundo predestinado para ser filho de Deus, para ser o templo do Espírito Santo, para ser testemunhas verazes de Deus. Tu és um embaixador de Cristo aqui na terra. Tu também, aonde Deus te enviar, o Senhor vai contigo. Não precisa ter uma identidade funcional para apresentar, aleluia, nas embaixadas, aleluia, que tem aí pelo mundo, mas o que Deus colocou no teu coração, esse brilho que está sobre a tua vida, aonde Deus te envia, Deus faz questão de mostrar, tanto para os humildes como para os mais graduados, que tu és um embaixador de Cristo, tu és uma enviada de Deus, às vezes sem cultura, às vezes sem conseguir falar o idioma corretamente, sem conseguir classificar os verbos, mas a palavra de Deus está na tua boca, está na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então Deus quer ter liberdade, mas existe espíritos, aleluia, porque o adversário, irmãos, ele tem uma capacidade de convencimento muito grande, porque se ele não tivesse jamais, ele derrubaria Adão e derrubaria Eva, porque o Senhor falou para Eva e para Adão que não era para comer o fruto só de uma árvore, tinha inúmeras árvores, eles podiam comer de todas aquelas árvores, mas daquela que Deus tinha determinado, ele não podia. Então não era difícil, aleluia, fazer aquilo que o Senhor tinha pedido, mas o adversário, ele tem uma capacidade de convencimento muito grande, e Deus não aceita esse povo ser convencidos, aleluia, por nenhum espírito, a não ser pelo seu espírito, que se manifesta com liberdade. Deixa essa palavra de convencer, esse espírito que está falando aqui no nosso meio pode convencer a igreja, mas tem muitos espíritos convencendo, há muitos que estão, irmãos, desligados, são os incautos na fé, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, agora o Senhor encontra uma liberdade muito grande para se manifestar no nosso meio nesta noite. E o Senhor, aonde tiver uma raposa, aonde tiver uma raposinha, o Senhor vai mandar embora por esta palavra. Você vai sair daqui com aversão pela idolatria. Tu vai se chegar em casa, se tiver alguma coisa lá que faz parte da idolatria, vai entrar uma aversão no teu coração e tu vai falar: eu não quero mais isso aqui, eu quero a benção de Deus. No último ano, em vez de eu estar vestido de branco, eu vou estar ajoelhada, com a minha família, buscando a benção de Deus. Deus vai entrar contigo em 2000. Glória a Deus. Tem muita coisa para Deus fazer ainda com o seu povo, enquanto essa graça estiver aqui na terra. Glória a Deus. Tem muita coisa. E por isso, às vezes, Deus manda uma palavra como essa, é porque esse povo não pode perder o equilíbrio, esse povo não pode perder o foco. Esse povo tem por obrigação de servir a sua direita e de servir a sua esquerda. Nós temos por obrigação, isso tem que estar na nossa vida, irmãos. Então, por isso que o Senhor manda a palavra desta forma, porque tem coisas que às vezes vêm crescendo e querem entrar no nosso meio. Mas a Irmandade sempre ora pelo ministério, para que a palavra de Deus ela nunca fique presa na nossa boca,
Glória a Deus. Quem que não sabe? Nós respeitamos todas as religiões. Nós respeitamos e temos também a nossa Constituição e desfrutamos de liberdade religiosa aqui nessa nação. Agora, não é o fato de eu respeitar uma pessoa, a sua crença, a sua fé, que eu vou concordar. Pois as pessoas que não compartilham da mesma fé que a minha, eles podem discordar de mim. É um direito que eles têm. Como nós também podemos discordar das pessoas que professam outra fé, mas nós respeitamos. Agora, irmãos, está aqui escrito que nós não devemos ir perante os ídolos. A maioria da humanidade está aqui. Às vezes nos deixa em situação difícil. Alguém da nossa família nos chama para ir no casamento. E nós, as pessoas, elas vão em lugares que se prostram perante o ídolo. Aquela cerimônia ela vai ser celebrada perante os ídolos. E nós temos que buscar em Deus condições para expressar e manifestar também para aqueles que nos convidam, porque nós não iremos lá. Podemos ir na sua casa, visitar, levar um presente, mas agora tem muitos que hoje já falam, isso não tem problema nenhum. Que mal há nisso? Irmandade, receba esse conselho. Fica na palavra. Vai ter muitos mestres no nosso meio. Mas fica na palavra. E quando tiver alguma dificuldade, vem procurar um ministério. Porque o Senhor Jesus falou, não pensai que eu vim trazer paz sobre a terra. A partir desse momento, estará pai contra filho, esposo contra esposa, genro contra o sogro, porque as discórdias não iriam aceitar o modo de vida daqueles que se convertessem ao Evangelho. Então nós às vezes vamos ter contrariedade com os nossos familiares, mas é melhor a gente manter a nossa amizade com Deus, porque nós mantemos amizade com o homem. Se houver algum rompimento de amizade, ó Deus, o Senhor, passando alguns dias, o Senhor vai fazer aquele clima ruim desaparecer. O interessante é nós estarmos em paz com Deus. Então Deus que nos guarde da idolatria. Nunca eu preguei nos anos de ministério alguma palavra semelhante a essa. Mas hoje o Senhor trouxe bem claro a idolatria e o culto de demônios. Hoje nós vamos sair daqui, irmãos, instruídos. Até onde não chega a expulsão, não tem cobrança. Agora hoje nós vamos sair daqui instruídos por aquilo que Deus quis falar no nosso meio. Saiba de uma coisa, está faltando pouco, mas muito pouco, para Deus soltar alguma coisa na vida da igreja. Muito pouco. Glória a Deus. Eu venho buscar a palavra e no final dessa palavra o Senhor me traz essa parte. A tua vitória, ela não vai ser assinada, ela já está assinada. Está faltando muito pouco. Mas aceita isso que Deus está te falando. Tu se compromete aí no teu banco. Tu te comprometes aí no teu banco. Leva a tua mente lá dentro da tua casa. Leva a tua mente na tua vida diária. Em poucos minutos. Leva a tua mente.
e faz uma autoavaliação. Pela luz da palavra que Deus está te dando, tu vai saber o que está errado e o que é certo. Tu se compromete em abrir mão daquilo que está atrapalhando de Deus concluir a sua obra na tua vida. Tu se compromete, tu aceita. Aqui tem, vamos que acabe esse grupo. Tu aceita em abrir mão, é difícil. A tua parte não vai gostar de alguma coisa, mas tu se compromete de abrir mão, irmão, com toda a responsabilidade perante Deus. Deus acabou de me mostrar aqui em duas mãos carregadas. Isso para mim é uma visão que simboliza que Deus quer nos abençoar, aleluia, com abundância nesta noite. Mas tu se compromete, faz agora um concerto com Deus. Vamos falar assim, isso aqui é secundário. Eu não tenho força, mas passa aqui e liberta. Deus quer te libertar aqui dentro. Aqui dentro. Aleluia. Busca uma comunhão no final dessa palavra, porque Deus quer te libertar aqui dentro, longe. Porque se tu sair da porta desta forma, aí o adversário vai encontrar uma ocasião para entrar. Mas agora esse ambiente aqui está cercado e falta só alguma coisinha de comunhão da tua parte, para Deus te libertar de alguma coisa que está impedindo o Senhor de operar na tua vida. Sinta o poder de Deus. Sinta o poder de Deus te tomar. Aleluia. Deus vai te honrar nesta terra. Irmãos, dá para sentir a reação de Deus. Deus está alegre com esta congregação, porque é uma palavra que muito poderia ir lá para o banheiro beber água e esperar a palavra terminar para depois voltar. E tu ficou aqui, aleluia, suportou Deus falar contigo, aceitou a propósito e os propósitos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Primeiro desce o fogo para queimar todas essas bichotterias que tu agora se despojou. Glória ao nome santo do Senhor. E depois desse fogo, aleluia, que Deus purificou a tua vida, vem um fogo de Deus para te zerar com os outros. Irmãos, saímos daqui abraçados nessa palavra, porque é o finalzinho dela. O Senhor me mostrou aqui a tua libertação para estar assinando. Para estar assinando. Agora vai acontecer os movimentos. A partir do momento que ela foi assinada, aí começam os movimentos.